A graça e a paz, meus irmãos. Hoje, fizemos todo um planejamento, mas a internet, lá de casa, infelizmente não correspondeu. Ela tem uma chegada muito boa de sinal, mas a saída de sinal não é bom, né? E chama de isso aí download e upload, né? Mas infelizmente não deu para funcionar. Eu estou dando um tempo aqui, amados, né? Então, para que eu possa fazer a transmissão do link, né, os irmãos possam estar conectando aí. E hoje nós não teremos, o momento de louvor no sentido de cantarmos uma música, né, mas nós estaremos louvando a Deus por meio de oração, da oração, né, estaremos buscando a presença do Senhor, tá certo, queridos? Então, nós pedimos nesse momento, amados, que os irmãos estejam aí ajudando, né? Alguns irmãos não sabem como entrar, então você esteja ajudando também, né? E os irmãos vão estar aí todos participando também, tá bom? Então vamos orar nesse momento, queridos. Deixa eu só dar um alô aqui pro Gabriel. Gabriel, acho que isso não conectou. Vai ter que virar porque ele tá aparecendo na horizontal. Na horizontal, né? Então tá. Então nós estamos só ajustando aqui, queridos, porque nós não temos costume de ligar a energia também aí, porque senão vai descarregar. Nós estamos aqui, não deu um tempo legal, nós já chegamos em cima da hora, tá bom? Isso. Vamos dar continuidade então, queridos. Nós estamos só ajustando aqui, queridos, porque Amados, então vamos lá. Vamos começar com a oração. Vamos pedir ao Senhor agora, sossegar a nossa alma, sossegar o nosso coração, pedir ao Senhor, principalmente o meu, porque a gente fica com o coração um pouco ansioso, apreensivo, em virtude desses ajustes que precisam ser feitos, mas já na próximo culto, nós já procuraremos fazer no local em que a internet seja boa, tá certo? Explicar em primeiro lugar, enquanto a gente não inicia, por que não está fazendo lá no estúdio do presbítero Edinaldo. Ele tá fazendo uma reforma lá, e então por isso nós não estivemos fazendo lá hoje. Também, amados, nós estamos orando aí intensamente pelo pastor Gilvan. O pastor Gilvan teve alguns sintomas da Covid, não tem nada confirmado ainda, mas em virtude disso também nós resolvemos, já que aquele ambiente também foi um ambiente que o pastor Gilvan esteve e tudo, nós resolvemos então dar um tempo ali, tendo cuidado, todos os procedimentos que são no caso todas as orientações nós que recebemos, nós então estamos tomando esses cuidados também. Esteja orando para o pastor Gilvan, então só confirmando, não há nada confirmado, apenas foi uma questão de cautela, tá bom? Uma questão de cautela, já que ele pode ter sido cansaço, alguma outra coisa que deu esses sintomas lá no pastor Gilvan. Mas então ore para que a gente possa estar. Até eu, um dia desse eu também fiquei achando que podia ter pego infelizmente esse vírus aí, mas não aconteceu. E espero que com ele também não seja isso. Tá bom, irmãos? Então vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos oriente nesse momento desse culto que nós prestaremos a Ele. Santo e eterno e maravilhoso Deus, nesse momento, meu Pai, a tua igreja, meu Pai, a igreja invisível, meu Pai, também, meu Pai, representada, Senhor, por aqueles membros, meu Pai, que fazem parte da Igreja Presbiteriana do Brasil e Presidente Médici. Nós, meu Pai, unimos-nos, meu Pai, num só coração, com outros ouvintes, outros amados, meu Pai. E nesse momento, meu Pai, nós nos aproximamos do Senhor. Nós, meu Pai,
Ó Deus, pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Pai, nos dê a graça, Senhor, de estarmos, ó Pai, na Tua presença. Nós sabemos, meu Pai, que a Tua presença enche toda a terra, que não há um só lugar que o Senhor não esteja presente, mas nós pedimos, meu Pai, ó Deus, no sentido de o Senhor, meu Pai, nos aceitar, meu Pai, pelos méritos de Cristo Jesus, a Tua presença, Senhor. Por isso, ó Deus, em nome e por amor de Jesus, nós, meu Pai, nos colocamos diante do Senhor. E colocamos, meu Pai, agora, meu Pai, inquietações nos corações, no meu coração, em virtude de toda essa correria, em outros corações também, talvez, meu Pai, por essa ou por aquela dificuldade que esse ou aquele amado vem enfrentando. E nós apresentamos diante do Senhor, meu Pai, crendo, Senhor, no poder da oração, não porque, ó Deus, nós podemos alguma coisa, a nossa oração pode alguma coisa, mas porque o Senhor ordenou na Tua palavra que em nome de Jesus nós orássemos, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, nos atenderia, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, é nesse sentido, meu Pai, que nós também pedimos, ó Pai, ó Deus, por aqueles que estão enfermos. Nós pedimos, meu Pai, nesse momento em especial, pela nossa irmã, meu Pai, minha filha Michele, que amanhã pela manhã estará, ó Deus, entrando naquela sala de cirurgia para, ó Deus, com a graça do Senhor, receber, meu Pai, ó Deus, a vida do Kalel, Senhor, daquela criança que está sendo gerada no seu ventre, meu Pai. E nós pedimos junto com a Tua igreja nesse momento, que nós, meu Pai, que o Senhor, na Tua bondade, no Teu amor, meu Pai, entre com providência, Senhor, de maneira que nós possamos em breve, meu Pai, todos nós nos alegrarmos, meu Pai, com a chegada dessa criança. Também, meu Pai, nós pedimos pela Lucivânia, meu Pai, aquela moça que tem passado tanto mal, meu Pai, ó Deus, e que em nome e por amor de Jesus, ó Deus, o Senhor esteja socorrendo, meu Pai, a ela. Ó Deus, e socorrendo, meu Pai, cada servo, cada serva do Senhor, cada pessoa que nesse momento apresenta a si mesmo ou apresenta, Senhor, uma pessoa em particular. Nós, meu Pai, nesse momento, meu Pai, nós o adoramos como Deus provedor, o Deus, meu Pai, que vai, ó Deus, suprir-nos em cada uma dessas nossas necessidades. E agora também, meu Pai, eu peço que o Senhor fale conosco, meu Pai, nessa palavra. Que o Senhor encha o nosso coração, meu Pai, de sabedoria, encha o nosso coração, meu Pai, de interesse por Tua palavra, e que em nome e por amor de Jesus, essa palavra venha encher-nos o coração e encher-nos a vida, meu Pai, ó Deus, de maneira que nós possamos não só aprender, mas nós possamos também viver para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Pai, é a nossa oração em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Deus. Amém. Muito bem, queridos. Como nós já avisamos, né, já está no link, na descrição do vídeo aí, mas também já está lá no WhatsApp da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, já foi colocado, né, o texto da nossa meditação nessa noite. E nós, amados, então convidamos você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. Queridos, e nós continuamos aqui tratando de textos que falam a respeito das últimas coisas, textos que têm o seu aspecto escatológico, ou seja, né, que falam a respeito, amados, daqueles acontecimentos, né, dos últimos dias, né, que falam a respeito daqueles, vamos dizer assim, daquele assunto que está tão em voga, né, nos nossos dias, né, que está tão, como eu disse dias atrás, os corações estão férteis para receber a palavra, né, a semente da palavra, né, no que diz respeito a esse assunto, porque, de certa forma, a insegurança que veio em virtude da chegada desse vírus tem despertado as pessoas, né, para esses assuntos também. Então, nesse aspecto, né, nós poderíamos dizer que nós estamos realmente entusiasmados em aprendermos mais a respeito desse assunto. Tá, queridos? Então vamos lá. Muito bem, queridos. Aqui diz assim, nós vamos ler apenas o versículo, para iniciar, apenas o versículo 3 e o versículo 4,
porque depois os demais versículos nós estaremos tratando eles à medida que desenvolvemos a mensagem. Diz assim, então, a partir do versículo 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde antes da criação. Então, amados, qual é a questão aqui? A questão é um assunto que o apóstolo Pedro teve que tratar nos seus dias e que certamente nós, como cristãos, muitas vezes temos que tratar também, mas às vezes nós não sabemos, né, como dar resposta às pessoas quando elas perguntam: onde está a promessa, né, da sua vida? Certa vez eu vi uma pessoa brincando com isso, dizendo assim: você está mais demorado, né? A pessoa demorou a chegar no lugar, você está mais demorado do que a volta de Cristo. Ou seja, é uma expressão jocosa, indevida, né, para dizer que Jesus está demorando. Mas é o que nós veremos aqui essa noite, né? Onde está a promessa da sua vinda? Queridos, sempre quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, eu tenho ensinado isso nesses dias, tenho procurado fazer com que o nosso povo se atente a isso, o nosso povo pare de pegar a palavra de Deus como se fosse uma caixinha de promessa, né, tirando textos e dizendo: Deus está falando isso comigo, quando na verdade a interpretação daquele texto não é exatamente aquilo que ele trouxe para si. Por quê? Porque ele se aproximou da palavra de forma descuidada, né, se aproximou da palavra sem a devida forma, né, de se aproximar da palavra. Por exemplo, o Senhor Jesus disse para nós examinarmos as Escrituras, porque julgais nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O apóstolo Paulo, quando pregava, né, ele pregava aos crentes de Bereia, o autor de Atos, Lucas, ele vai dizer assim: os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônicas, porque eles ouviam o que Paulo dizia, mas conferiam nas Escrituras se as coisas eram de fato assim. Ou seja, amados, nós precisamos, a nossa reverência à Escritura exige de nós que nós procuremos, então, ao procurar interpretar a Escritura, façamos ela usando a própria Bíblia para nos dizer o que aquele texto está nos ensinando. Então, amados, uma das coisas que a gente sempre tem que levar em conta é que duas oposições eram muito comuns nos dias da igreja primitiva. E de certa forma, e em grande forma, poderíamos dizer até assim, ela vem se estendendo até os dias de hoje. Quais são essas duas oposições? Uma delas, amados, é a perseguição física. Havia muita perseguição física, né? Realmente, os nossos irmãos, né, crentes da igreja primitiva, eles recebiam muitos ataques, quer sejam eles fossem líderes ou não, eles sofriam muitos ataques, muitas vezes sendo surrados, muitas vezes, amados, sendo essa perseguição vinha também por meio do governo. Muitas vezes eles tinham seus bens tomados, muitas vezes eles tinham empregos, né, impedidos em alguns trabalhos e tudo, porque por causa da sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perseguidos, ou seja, sendo obrigados a mudarem de lugar e assim por diante. Havia uma perseguição física. Mas um outro tipo de oposição que existia na igreja, amados, era também os falsos ensinos, né? E o apóstolo Pedro, ele vai mostrar que esses dois, nesse texto que nós estamos lendo aqui hoje, que estamos estudando hoje, ele vai mostrar, amados, que essas duas coisas eram muito comuns. Por exemplo, dá uma olhadinha, volta um pouquinho a sua Bíblia aí, dá uma olhadinha no capítulo 1, versículo 6. Desculpa, 1 Pedro, volta no primeiro epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Achei bem que eu tinha visto que eu tinha me enganado aqui. Ele diz assim, ó: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
Agora você vai no capítulo 4, amados, né? Versículo 12 e 16, de 1 Pedro também. Ele vai dizer assim: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, amados, e ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. O apóstolo Pedro, pode voltar lá agora em 2 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro, além de dizer que o sofrimento, amados, era para que eles se alegrassem em sofrimento, ele faz uma conexão desse sofrimento, né, com o dia que Jesus manifestar a sua glória também. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, queridos. Muito bem, queridos. Diante disso, a gente vê que havia constantemente essa perseguição física, mas havia também uma perseguição, uma perseguição, amados, no sentido das doutrinas, da verdade. A verdade, ela era atacada constantemente. Então você volta, né, no capítulo 2, o apóstolo Pedro vai dizer isso também. Dá uma olhadinha a partir do versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E olha só como continua. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, né, o caminho da verdade, ou seja, o evangelho, né, eles receberia má fama por causa dessas pessoas. E ele vai continuar: também movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E se você continuar, então o apóstolo Pedro vai fazendo uma relação aqui entre doutrinas falsas, o recebimento dessas doutrinas, as pessoas aceitando essas doutrinas, e a condenação tanto para aqueles que ensinam, quanto para aqueles que aprendem e seguem essas doutrinas. E aí o texto você pode continuar aí no capítulo 2, né? E daí em diante. E aí, o apóstolo Pedro então diz, amados, ele vai ensinar aqui que licenciosidade no capítulo 2, que licenciosidades, né, mundanas, inclusive licenciosidade sexual, né, amor ao dinheiro, rejeição às autoridades, eram algumas das más influências que esses falsos mestres estavam trazendo sobre a vida desses crentes. Então, e consequentemente, quando esses crentes seguiam esse tipo de comportamento, um comportamento que eles já tinham abandonado antes, como o apóstolo Pedro colocou, né, eles estavam negando a Cristo com isso, né? Então Pedro diz que no julgamento final, né, isso não ficará impune. E ele completa, amados, ele vai dizer que a esses, amados, era melhor, né, que ele, por exemplo, dá uma olhadinha aqui, deixa eu terminar essa ideia aqui, né, que era melhor que esses, amados, nunca tivesse conhecido a verdade, do que depois de ter conhecido, eles abandonaram esse caminho. Então, amados, é interessante que, qual o problema então dessa dúvida que eles estavam tendo aqui, ao ponto de perguntar onde está a promessa da vinda do Senhor, né? É interessante, amados, que nos versículos 13 a 14 do capítulo 3 de 2 Pedro, o apóstolo Pedro vai nos explicar. Diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula
e irrepreensíveis. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Que aqueles que aprendem, amados, corretamente, né, aqueles que esperam nas promessas do Senhor, eles vão viver em santidade. Eles vão ser achados em paz. Eles vão ser achados, como diz aqui no final do versículo 14, sem mácula. Eles serão achados irrepreensíveis. Então o apóstolo Pedro ele faz uma alerta aqui, amados, né, com respeito ao conhecimento correto. E com o conhecimento correto, isso nasce uma esperança no coração do crente. E quando nasce essa esperança no coração do crente, isso estimula esse crente a andar em santidade, estimula esse crente a andar em conformidade com aquilo que a palavra de Deus ensina. Queridos, qual o alerta que nós já temos aqui logo no início desse estudo? O falso ensino que desacreditava, amados, a respeito da gloriosa vinda de Cristo. Olha, né, onde está a promessa da sua vinda? Desde que nossos pais dormiram ou morreram, poderiam colocar assim, eles falam que ele viria, mas ele nunca veio. Né? E o desacreditar essa gloriosa vinda de Cristo, essa vitória, essa vinda de Cristo em julgamento, né? em vitória, amados, em esplendor, em glória, na verdade, amados, elas faziam com que esses falsos mestres induzissem essas pessoas a viverem de qualquer forma. Né? Quando eles diziam isso, olha, cadê que ele vem? Né? Isso, não vai haver julgamento nenhum, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque não vai haver julgamento nenhum. Então, não haverá nenhuma punição por viver dessa forma. Então, isso havia um estímulo, amados, quando você não olha, né, que um dia você vai estar frente a frente com o Senhor, quando você não espera nessa gloriosa, quando você não medita de quão glorioso será esse dia, certamente, né, como o apóstolo Paulo diz, né, citando um escritor de sua época, né, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, né, vamos deixar as coisas do Senhor para lá. Mas não é isso, amados, que a palavra do Senhor nos ensina. Então, de certa forma, queridos, nós poderíamos dizer que esses falsos mestres, eles proviam aqueles que queriam ouvir, né, esses ensinos enganosos, eles proviam eles de uma base teológica para eles viverem desordenadamente. Entendeu? Uma base teológica, não estou colocando aqui entre aspas, tá? Não era teológica, na verdade, não era bíblica, na verdade, porque, amados, eles não se debruçavam sobre a palavra de Deus. E com isso levava eles à indiferença, levavam eles à imoralidade. Então, queridos, o apóstolo Pedro começa a explicar, então, onde está a promessa da sua vinda. O apóstolo Pedro faz isso de forma magnífica e nós vamos tentar caminhar aqui o mais rápido possível, mas de maneira, amados, que eu queria que você continuasse, né, como eu tenho pedido aos irmãos, né, vai formando quadros de cada um desses pontos que nós estamos trabalhando. Por exemplo, hoje nós vamos trabalhar até o versículo 9, não dará para nós trabalharmos o versículo, não será possível nós trabalharmos o versículo 10, 11, 12 e 13, quando fala a respeito, amados, daquele momento glorioso da vida do Senhor, que isso nós vamos tratar na outra semana, não vai dar tempo para tratar hoje. Mas nós vamos aqui aprender, amados, principalmente a questão, poderíamos chamar a questão moral, a questão de conduta, a questão, amados, né, qual a implicação de nós, amados, esperarmos, né, termos a esperança que Pedro quer que nós tenhamos e que os falsos mestres estavam, na verdade, amados, achovalhando, estavam desconsiderando, estavam, na verdade, fazendo chacota, né, daquilo da volta de Cristo. Onde está a promessa da sua vinda, segundo a resposta de Pedro? E a primeira resposta de Pedro, amados, está naquilo que nós mesmos vimos. Eu queria que você voltasse um pouquinho no capítulo 1, versículo 16 de 2 Pedro. Pedro já tinha tocado num assunto aqui, e ele diz assim, porque não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está dizendo, Cristo mesmo certificou e nós mesmos vimos. Cristo deu prova, amados. Como que ele prova? Cristo deu prova que realmente ele voltaria e voltaria num corpo glorificado, como poderíamos dizer que numa prévia, sabe como? Sabe como isso, amados? Lá no monte da transfiguração. Naquele dia, amados, olha só o que o apóstolo Pedro vai dizer a partir do versículo 17 sobre isso. Ele diz, pois ele recebeu da parte de Deus Pai, se você quiser acompanhar aí, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Queridos, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que ele mesmo viu que aquilo que os profetas falaram, amados, ele viu lá no Monte da Transfiguração, Jesus mostrando-se glorificado, aquele corpo que eles puderam ver depois, amados, nos dias que Jesus caminhou sobre a terra depois da ressurreição, o momento glorioso da sua ascensão aos céus. Queridos, uma questão que é muito trabalhada por alguns estudiosos é que Pedro, amados, ele foi um homem que sustentou isso por toda a sua vida de sofrimento. Ele sustentou, amados, que ele diz, olha, eu confio nessa promessa da sua vinda pelo que nós vimos. E ele sustentou isso por toda a sua vida de sofrimento, amados. Viver Jesus para Pedro foi uma vida de sofrimento, amados. Ele, não só durante toda a vida, mas também diante da morte, amados. Ele continuou confirmando. Amados, isso só poderia vir de um homem que verdadeiramente contemplou com seus próprios olhos, como ele diz aqui, amados, né, que ele mesmo, porque não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós vimos a sua majestade. Eu creio que ele voltará em majestade, porque eu vi a sua majestade quando ele se deu a conhecer lá no Monte da Transfiguração. Queridos, essa é a primeira certificação da promessa da vinda do nosso Senhor. Mas o que mais o apóstolo Pedro trabalha, amados? Ele aqui, no primeiro ponto, ele já introduz a questão dos profetas, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Em outras palavras, amados, então ele está dizendo, né, onde está a promessa da sua vinda? Naquilo que eu vi, naquilo que nós vimos, que os apóstolos viram, que aquelas pessoas que conviveram com Cristo viram, que ele era o glorioso Filho de Deus. Mas também, amados, no que disseram os profetas, no que disseram o Senhor, no que disseram os apóstolos, versículo 1 e 2. Ele vai dizer assim, logo no início da segunda epístola, amados. Isso. Desculpa, capítulo 3, versículo 1 e 2. Entendeu? Tá, só me desculpe um pouquinho, queridos, é que eu não posso ficar sem a alimentação, né, em virtude de uns problemas físicos, e eu não me alimentei na correria.
tá? Então tá dando aqui uns passamentos de memória, mas os irmãos, desculpa aí, daqui a pouco eu vou estar comendo, vai estar tudo resolvido. Muito bem, amados. E o apóstolo Pedro, então, amados, ele vai trabalhar isso, né? Olha só o que ele vai dizer no versículo 1 e 2. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças, né? Fazendo vocês lembrar a vossa mente esclarecida. É a mesma coisa que ele vai dizer se você for lá no capítulo 1, versículo 13, até o versículo 15, ele vai confirmar essa ideia também. E ele vai continuar dizendo assim, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, amados, eu vi e também os profetas disseram, o Senhor disse e os apóstolos também disseram. Provavelmente, amados, quando ele fala em Malaquias, quando ele fala, amados, com respeito aos profetas, ele está falando com respeito a passagens, tais como a que eu vou citar aqui em Malaquias, que são passagens que falam a respeito disso. Pois diz assim, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Malaquias 4, versículo 1 e 2. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O apóstolo Pedro, amados, ele apresenta a esperança e apresenta, amados, o julgamento. Ele apresenta, amados, a alegria no encontro com o Senhor. E ele apresenta também, amados, a tristeza daqueles que serão afastados, né, definitivamente da glória de Deus. E é interessante, amados, que é justamente isso que os profetas diziam. Então, o apóstolo Pedro está recorrendo a esses profetas, está recorrendo às palavras do próprio Senhor Jesus, está recorrendo à palavra dos demais apóstolos, para dizer, olha, todos eles confirmaram isso. Mas até é interessante, amados, que o apóstolo Pedro vai afirmar onde está a promessa da sua vida. E sabe onde que ele vai achar, amados, né, e vai nos provar que a promessa da sua vida se confirma, na vinda do Senhor se confirma, sabe como, amados? Nos próprios escarnecedores. Então, amados, no versículo 3 e 4 ele vai dizer assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, amados, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que eles mesmos, os próprios escarnecedores, os próprios que fazem esse tipo de pergunta, eles mesmos fazem parte do cumprimento profético, mostrando, amados, que os últimos dias tinham chegado, mostrando que realmente já estava, já se iniciava, amados, o tempo da aproximação da vinda do nosso Senhor. Eles, ao escarnecer, eles estão fazendo cumprir, amados, sobre si mesmos, aquilo que o Senhor já tinha dito, que os profetas já tinham dito. Se você for a Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Senhor Jesus também, amados, nas suas preleções, nas suas pregações, nos seus sermões, ele falava a respeito desse tempo de escárnio, desse tempo de perseguição, desses falsos profetas, dos falsos ensinos, dos escarnecedores, amados, da sua palavra. E esses, então, quando eles fazem isso, na verdade, eles estão confirmando, amados, né, que a promessa da vinda de Cristo é uma promessa segura. Uma promessa segura por quem a viu a Cristo, viu a majestade de Cristo, como o apóstolo Pedro, quando se refere, amados, aos profetas, ao Senhor,
né, e os apóstolos, e até mesmo aqueles que escarnecem, também são provas, né, de que a promessa da sua vinda irá se cumprir. Mas também, amados, na criação, né, e no funcionamento da criação, amados, pelas palavras. No versículo 5, o apóstolo Pedro vai dizer assim: porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, o argumento que o apóstolo Pedro está colocando aqui é o seguinte: olha, o sol nasce e se põe há milhares de anos. As estações se repetem, as marés sobem e baixam, né, por milhares de anos em perfeita ordem. Portanto, para os que creem, isso é reforço na fé. Para aqueles que creem que verdadeiramente quem criou tudo pela palavra e quem mantém tudo sustentado pela palavra é o Senhor nosso Deus, então isso é confirmação, amados. Mas para aqueles que se perdem, como nós vimos há poucos dias atrás, amados, qualquer pensamento, como diz lá em Apocalipse, que as coisas não continuarão sendo como elas são agora, amados, pensar no céu se enrolando como um pergaminho, como diz lá em Apocalipse, né? A terra purificada com fogo, amados, né? Com um julgamento global, ardente do retorno de Cristo, amados, é inimaginável para essas pessoas e é injustificado. Então, amados, o apóstolo Pedro, ele coloca, né? Tendo em conta que nos últimos... porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Mas ele não fica parado por aí, amados. Ele vai dizer no versículo 5, eu quero chamar a sua atenção por uma expressão que ele usa. Porque deliberadamente esquecem, ou seja, eles não esquecem, amados, porque houve uma falha na memória deles. É deliberadamente, ou seja, eles esquecem por gosto. Eles se esquecem, amados, porque eles não querem se lembrar, né, de que tudo surgiu e tudo é mantido pela palavra de Deus. Deliberadamente, por vontade própria, eles ignoram que a criação do mundo e a sua manutenção depende da palavra de Deus, amados. O que eles querem, amados, e o que estão pregando por aí, que a natureza, né, ela é uma lei em si mesma, que não existe Deus, que não foi criado pela palavra de Deus. Na verdade, amados, eu gosto muito dessa expressão que um teólogo disse: as leis da natureza são os incansáveis sussurros do Todo-Poderoso. Amados, e quando esse Todo-Poderoso resolve erguer a sua voz, amados, o mundo entra em colapso, como entrou nos dias de Noé. Pois olha só, amados, pois as coisas de repente não continuaram a ser como eram desde os dias da criação, né? Por exemplo, nos dias do dilúvio, Deus usou a própria força da natureza para isso. Está aí no versículo 6, amados. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Foi formado da água, mas veio perecer em água. Por quê? Porque Deus interveio. Então, amados, Então, amados, eles sabem que as coisas não estão como estavam desde o início. Mas é interessante, amados, os falsos mestres estão cegos, sabe por quê? Porque o versículo 3 vai dizer assim: porque eles estão andando segundo as próprias paixões. Ou seja, é conveniente negarem o futuro catastrófico da vinda de Jesus para aqueles que não creem. Ou seja, é conveniente, amados, para aqueles que querem fazer as pessoas se desencaminharem. É conveniente, amados, fazer como muitos que estão dentro da igreja, amados, vivem como se Jesus não voltasse. Pessoas que parecem que nunca estarão diante de Jesus e vai perguntar: por que você falava assim? Por que você se comportava desse jeito? Por que você só retrucava as pessoas dessa forma?
Por que você era tão sem educação? Por que você era tão imoral? Por que você vivia dentro da igreja, muitas vezes desencaminhando pessoas, muito mais do que... Por que você não, como foi um dos assuntos tratados aqui por Pedro, por que você tinha problema de submissão às autoridades? Por quê? E assim foi, assim, amados. O apóstolo Pedro, então, apresenta, amados, que toda a criação, amados, desde a criação, ela funciona por meio da palavra de Deus. E toda a história, ela funciona por meio da palavra de Deus. Jesus Cristo vai voltar, assim como as demais coisas se cumpriram. E aí, amados, ele entra numa coisa que muitas vezes a gente vê as pessoas citando, né? Parece que tem gente que nunca teve muito estudo da Bíblia, nunca estudou muito, mas vai dizer, não, mas para Deus, né? Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E é o que está no versículo 8, né? É isso mesmo, né? Onde está a promessa da sua vinda? Não está demorado, amados. Por quê? Porque para Deus, não deveis esquecer que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A crítica era, amados, Cristo atrasou tanto que nós não podemos mais acreditar que ele voltará. E essa que era a crítica, né? Essa que era a justificativa. Não, está demorando tanto, né? Amados, mas Deus é imortal, Deus é eterno, Deus não envelhece, Deus não esquece, Deus vê toda a história, amados, como se fosse um relance, né? um piscar de olhos. Deus vê toda a história e ele nunca fica entediado, amados, com todos esses anos. É muito interessante se nós comparássemos a nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas agora manchados pelo pecado, né? Quando nós ficamos mais velhos, amados, a gente diz assim, nossa, mas a vida, quanto mais velho a gente fica, mais a gente diz, né? Nossa, mas parece que a minha vida passou tão rápido, parece que um dia desse eu estava com 18 anos. Né? Se você está entediado, por exemplo, com o seu dia a dia, né? Se você está entediado, né, dentro de uma cerimônia, né? Tem algumas cerimônias que são difíceis de a gente aguentar, né, amados? Parece que o tempo se arrasta, né? O dia a dia fica cansativo, parece que aquela cerimônia nunca vai acabar, parece que ela é infinita. Mas se você sai de férias, amados, ou então você está num lugar muito gostoso, né? Um lugar muito aprazível, um lugar realmente que te faz bem, você fala, poxa, parece que eu acabei de chegar aqui, já está na hora de ir embora. Não é assim, amados? Para Deus, amados, Deus não tem essas limitações, né? Quando Jesus voltar a essa terra, amados, ele vai dizer assim, parece que foi ontem que eu estive aqui. Ele não vai dizer isso não, queridos. Mas é como se ele poderia dizer, queridos, não se deixe enganar. O argumento, amados, contra a segunda vinda de Cristo, não importa se 2020 anos já se passaram. Ele está ali. Esse ali é dele, não é o nosso. Mas nós sabemos, amados, que nós precisamos estar prontos para esse encontro. Não podemos, amados, nos deixar com que a nossa mente divague, aqui, assim como esses que estavam sendo influenciados, né, por esses falsos mestres, ao ponto, amados, de eles estarem cedendo, né, às orgias, cedendo, amados, a ganância, cedendo, amados, a mentira, cedendo às iras, a desobediência às autoridades, tudo, amados, eles estavam fazendo. Por quê? Porque eles tinham desfeito da sua mente a respeito da promessa da vinda de Cristo. E por último, amados, eles não consideravam também a misericórdia do Senhor. Versículo 9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amados, Deus não é lento, ele é tolerante. Deus não é lento, ele é paciencioso, amados. É isso que o texto está dizendo. Na verdade, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 11, 25, que precisa ser completado o número total dos gentios, o número total, amados, dos salvos, né, que devem entrar no reino antes do fim.
Então, o aparente atraso da vinda de Cristo, amados, é nada mais, nada menos que um ato de misericórdia e paciência, até que todas as ovelhas sejam reunidas, amados, e nenhuma delas se perca, como Jesus disse lá em João 10. Né? Diz que ele, daquelas que foram dadas a ele, nenhuma vai se perder, amados. E essas precisam ser chamadas. Por isso que será pregado o Evangelho por todo mundo. E quando for completado isso, então, virá o fim. Mas há uma ironia mais trágica aqui, né? E essa ironia é que os falsos mestres pegam a paciência de Deus, que está dando a eles a oportunidade de se arrependerem, e a voltam contra Deus e voltam contra si mesmos. Né? Ou seja, o Senhor é paciente com eles. O Senhor é paciente conosco hoje, agora. Então, amados, o que é que nós precisamos fazer? Não podemos nos desanimar. Nós não podemos, amados, nos cansar. Né? Nós sabemos que nos desanimamos e nos cansamos. Mas essa palavra, amados, é justamente para que esse ânimo seja renovado e para que esse cansaço seja abandonado. Cristo está logo ali. É a esperança que nós devemos ter no coração. Equilibradamente, amados, como nós temos visto nos últimos dias. O aparente atraso do Senhor, amados, aparente, deve nos levar ao arrependimento, ao quebrantamento, amados. Não a descrença. Ah, mas está demorando demais. Na mente de Deus, amados, passaram só alguns dias. Queridos, onde está a promessa da sua vinda? No testemunho de Pedro, dos apóstolos, amados. Na palavra dos profetas, na palavra do próprio Senhor, na palavra dos apóstolos, nos próprios escarnecedores, porque eles confirmam a palavra quando o Senhor disse que se levantariam esse tipo de gente. Na criação, amados, o funcionamento, na manutenção que Deus tem dado a esse mundo por meio da sua palavra, amados. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. E por causa da misericórdia do Senhor, amados, Ele não tarda a sua vinda, como alguns a julgam demorado. Ele é paciente com você. Eu queria te perguntar nesse momento, perguntar a mim, ao meu coração, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser melhorado, o que eu preciso me arrepender diante do Senhor? Será que o meu comportamento, amados, será que glorifica o Senhor? E como o apóstolo Pedro disse aqui, né, alguns estiveram no nosso meio, mas agora estão com um comportamento melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho. Querido, em nome e por amor de Jesus, é tempo de arrependimento. É tempo, amados, de nós reconsiderarmos aquilo que nós falamos às pessoas, aquilo que nós falamos das pessoas, aquilo que nós agimos com as pessoas, aquilo que nós não agimos com as pessoas quando deveríamos ter agido de maneira benevolente para com ela, tudo aquilo que combina com a palavra, aquela santidade, amados, aquela pureza sexual que o Senhor nos chama a viver, o abandono daquilo que nós devemos abandonar, o abraçar daquilo que nós devemos abraçar. Por quê? Porque Deus é misericordioso e não quer que ninguém se perca. Vamos orar nesse momento. E eu queria só te lembrar, semana que vem, então, na próxima quinta-feira, talvez no domingo, amado, se o pastor Gilvan não for possível o pastor Gilvan dar a escola dominical no domingo, então nós estaremos dando continuidade a esses assuntos a respeito dos últimos dias. E, amados, fique alerta. Deus está nos chamando para um tempo de maior profundidade na sua palavra e consequentemente, também no relacionamento com Ele. Oremos, queridos. Santo Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por teu cuidado, por teu amor, em nos ensinar, meu Pai, em nos instruir por tua palavra, Senhor, em jogar por terra, meu Pai, talvez essa pergunta, meu Pai, que esses escarnecedores fizeram, mas que muitas vezes passa no nosso coração também. Nossa, mas parece que está tão demorado, né? Olha, parece que Jesus prometeu, mas parece que ele esqueceu dessa promessa. Querido Senhor, que em nome e por amor de Jesus, que cada um de nós, meu Pai, saibamos que o Senhor está sendo
paciencioso. E que o Senhor nos dá todas as confirmações de que, ó Deus, nós não precisamos julgar demorado. Que nós não podemos, que nós não devemos julgar que essa promessa não se cumprirá. Porque, Senhor, há confirmações e muitas delas nós vimos aqui essa noite. Senhor, em nome por amor de Jesus, abençoa-nos com uma vida mais preparada aquele dia quando o Senhor virá. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos dar um tempinho, amados, por causa do delay, o tempo que demora para chegar a transmissão, né? E talvez vá cortar, né? Na hora que eu estiver falando, não tem problema, tá bom? Porque a gente tem que dar um tempo até que chegue o sinal a todas as casas aí, tá bom? Deus abençoe. Amém.